Agora são 5 horas da tarde. Não sei se tá dando pra tu ouvir aqui no fundo, mas tá chovendo. E dia de chuva é dia de eu ligar a câmera para conversar com as poucas pessoas que me assistem aqui nesse canal. Final de ano, né, cara? Novembro, mais um ano se foi, mais um ano se passou. Você aí que é jovem, ou até mesmo pra tu aí que tem 30, sei lá, 35 anos de idade, vai chegar naquela festa do final de ano, né? Onde vai estar os teus parentes que o ano inteiro brigou um com o outro e fez as pazes e etc. Vai chegar pra ti e vai dizer que tu não tem um carro, que tu não tem uma moto, ou pode até ter essas coisas, mas aí eles vão falar que tu não tem uma namoradinha, que tu ainda não tem uma família, não comprou o apartamento. Aí vai ser aquela briga de ego, de um querendo ser melhor que o outro. Esses dias eu me peguei pensando sobre o que eu ia fazer nesse final de ano. Sempre foi assim. Final de ano chegava, eu ficava pensando sobre o que eu ia fazer, se eu ia querer fazer algum churrasco com a minha família, se eu ia pelo menos ir em algum, se fosse ter, né? Porque sempre tem churrasco. De, sei lá, às vezes meus irmãos querem fazer churrasco e tal, chama a gente, final de ano, Natal, né? Aquela coisa que a maioria das pessoas fazem mais pela data, não pelo significado que aquilo tem. Eu fiquei pensando esses tempos em relação a isso. O que eu vou fazer nesse final de ano? E eu vou ser bem realista aqui com vocês. Eu não tô com vontade de fazer nada, cara. Sabe, eu não sei o porquê. Não me pergunte, porque eu também não sei explicar. Eu acho que em momentos difíceis, por exemplo, ano passado foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano em que eu fiquei sem emprego. Foi um ano em que eu sofri em relação a várias coisas na minha vida. Coisas que todo mundo passa, que é muito comum. Eu tava passando por um momento que eu tava sem trabalhar. Eu tava morando numa casa muito pequena, sabe? Uma casa muito pequena, com a minha mãe. E era um momento difícil para muitas pessoas, mas eu tava em paz comigo mesmo. Porque eu sabia que eu ia conseguir sair daquela situação. Uma coisa é você tá passando por uma fase difícil e não ver esperança. Você não tem esperança. Acontece com muitas pessoas depressivas, por exemplo. O ciclo depressivo, ele envolve muita falta de esperança. Mas eu tinha esperança que eu ia sair daquilo. E todo homem tem que ter isso. A maioria tem, outros não. Aí a gente entra num outro vídeo em relação à depressão, em relação a se sentir perdido. Já é um tema para outro vídeo. Mas eu tinha esperança que eu iria sair daquela dificuldade que eu vivia naquele instante. Isso vai pesando muito as suas costas. Ou te torna uma pessoa revoltada, ou te torna uma pessoa um pouco mais forte. No meu caso, aconteceu os dois. Se tu vê uma pessoa hoje num momento de dificuldade, você não sabe o que essa pessoa passou, você não sabe como é que tá a mente dela. Nesse instante da minha vida, eu estava com a mente muito conturbada. Eu tinha trabalhado em empregos dos quais eu já vinha de uma carga muito pesada lá da infância, da época de escola. Eu sofri muito bullying. E eu não gostava muito de sair de casa, sabe? Trabalhei em uma metalúrgica da qual eu quase entrei em depressão. Foi um dos momentos mais críticos da minha vida. Isso vai desgastando a mentalidade de um homem. Esses dias, eu vi um vídeo de um cara aqui, do Maicon. Você percebe pela forma que ele fala. Ele consegue enxergar muitas coisas, das quais eu também consigo. Por exemplo, entender como funciona um pouco da dinâmica do interesse das pessoas, que tudo é um pouco movido por interesse. Muitas pessoas são movidas pelo ego, pelo luxo, pelo ter coisas. Muitas pessoas olham para ti pelo que tu pode proporcionar para elas. E esses dias eu vi ele falando sobre o homem ter 30 anos e tá levando esporro de cara de 40 anos, de, sei lá, 35 anos em subemprego, de escala 6x1, ganhando pouco. Tu ganha pouco, trabalha em um subemprego e ainda tem que levar esporro do teu chefe. Ele tava falando, né? Putz, mas eu tô com 30 anos levando esporro de outro homem, tal, isso é desanimador demais. E sim, é desanimador, às vezes
mesmo tentando mudar esse contexto, não é todo mundo que tem um propósito. Tem muitas pessoas que acreditam naquela de que todo mundo tem um propósito de vida, e não é todo mundo que tem um propósito. Então, se algumas pessoas, eu acredito pelo menos nisso, se algumas pessoas têm 30 anos de idade, por exemplo, não conseguiu chegar onde quer chegar, algumas vezes é culpa da pessoa, outras vezes não. Então depende muito. É um cara que tem 25 anos de idade, tá me assistindo aí. Pra mim eu já tinha que estar com uma casa, com um carro. Você tentou. Na tua mente você fez o melhor que você conseguiu fazer. Se você não tem isso, é porque não era para tu ter aquilo. Para mim é uma realidade que eu acredito. Por exemplo, esses dias eu prestei um concurso aqui para minha cidade. E eu passei em 83. Fiz a prova prática, zerei. Consegui fazer tudo que pediram lá. Era 40 abdominais e andar 2 km e 500 metros em 12 minutos. Fechei, consegui. De 83 eu fui para 61, ou seja, eu não consegui uma boa colocação, tinha 4 vagas. Eu fiz o melhor que eu pude. Eu estudei pelo tempo que eu consegui estudar, eu fui lá, zerei a prova prática, mas eu não consegui. E eu vou ficar me culpando por isso? Algumas coisas elas não é para acontecer. O mundo ele é injusto, sim. Eu não vou chegar aqui e falar para você que existe sombra para todo mundo. Isso é uma mentira. Mas enfim, o que tudo isso tem a ver com o tema do vídeo, né? Porque, cara, não é uma novidade para ninguém que em um momento de dificuldade, as pessoas elas viram sim as costas para você. Elas te tratam sim de modo diferente, quando tu tem alguma coisa para proporcionar para elas. E esse foi um dos maiores aprendizados que eu já tive em toda a minha vida. Todo homem ele vale o que tem. Todo homem ele vale o que tem. Não importa se tu é um cara bonito, não importa se tu é um cara que tenta agradar todo mundo fazendo um monte de piadinha, brincadeirinha nas festas. Chegava lá, churrasco, por exemplo, conversava com todo mundo. Cara, hoje essas coisas pra mim elas são totalmente irrelevantes, sabe? Eu não tô nem aí pra pessoa que eu vou conseguir, se ela vai gostar de mim, se ela vai me odiar, se eu vou ser bem visto aos olhos das pessoas. Simplesmente estou preocupado comigo, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo. E sei quem eu sou. Hoje, mesmo eu sendo uma pessoa muito boa de coração, eu sinto que algumas pessoas, até da minha família, assim, parentes muito próximos, assim, me odeiam. Me odeiam de verdade, assim, eu acho que é pelo fato de eu estar, da pessoa perceber que pelo menos eu tô tentando evoluir na vida agora. Ela achava que eu não seria ninguém. Quando ela vê que eu tô evoluindo, que eu tô crescendo, a pessoa ela sente um tom de inveja. E aí ela passa a me odiar por isso. Minha própria família, tá? Não tô falando de amigos, nem de conhecidos. É minha própria família. Eu sei que vão ter pessoas que me assistem aqui que estão passando por tudo que é tipo de dificuldade. Término, desemprego, falta de dinheiro, solidão. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que tudo passa, sabe? Parece uma clássica, né? Mas realmente tudo passa. A tua vida ela vai passar, esse momento vai passar. Para tu que é jovem, entender esse momento de dificuldade, entender como que o que te fez chegar a estar passando por isso, buscar possíveis mudanças, porque ficar reclamando na internet como tem um monte de cara que faz vídeo aqui pro YouTube dizendo que eu sou um fracassado aos 20, sou um total fracassado aos 30, não tenho emprego, não tenho casa, não tenho trabalho, e aí todo mundo começa a se identificar com esse tipo de coisa, e aí gera visualização, gera hype, gera inscritos, tá todo mundo um se identificando com a história triste da vida do outro, e ninguém muda nada. E uma clássica que eu aprendi na minha vida é que tudo um dia vai acabar. Já ouviu falar sobre Memento Mori? Lembre-se que tu é mortal. Até a tua vida vai acabar um dia, tu vai morrer.
esse problema um dia, daqui 5 anos, talvez você olhe para trás da tua vida e você dê risada de tudo que você está passando hoje. Teve momentos em que faltou dinheiro para mim, pessoas da minha família, meus irmãos, deram risada da minha cara. E aí depois, quando eu voltei, na verdade, comecei não, porque você sempre, a vida ela é ciclos, às vezes você começa alguma coisa, depois você termina, emprego novo, termina, vai para outro tal, e é assim que funciona. Não existe um momento de alta eterna, eu vou ser feliz a vida inteira. Se você for muito feliz, você também vai ser uma pessoa depressiva, e se você for muito triste, você também pode se tornar uma pessoa depressiva, ou seja, isso tem que estar meio alinhado, a tristeza e a felicidade. Esses dias teve até um corte aí de um cara que ele falava que ele achava que o propósito da vida dele era ter mais dinheiro. E quando ele conquistou a grana que ele queria, a vida dele perdeu um pouco do propósito. E ele falou que foi um dos momentos mais tristes que ele já viveu. É aquela clássica do Schopenhauer, né, que diz que se trata da ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu percebo que o que vale na vida é colocar objetivos muito grandes e curtir a caminhada até esses objetivos. Eu acho que esse é o segredo da vida. Mas enfim, o tema principal do vídeo nem é esse. Só tô te fazendo entender que a felicidade plena que as pessoas buscam, ela não existe. É uma fantasia. Então, eu quero que tu entenda que a fase difícil, ela sempre passa. Uma hora ela passa. Aprender com os erros que te fizeram estar lá, porque existem muitos, e eu já cometi vários deles. E é por isso que eu passei pelo que eu passei. E é por isso que eu ajo da forma em que eu estou agindo hoje. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu não estou com um pingo de vontade de participar de algumas confraternizações que vão ter agora nesse final de ano? Acho que é justamente por isso. Justamente pelas dificuldades que eu já passei na minha vida, por entender que as pessoas que eu confiava não estiveram comigo quando eu sempre precisei, não por me ajudar, mas pelo menos compreender e entender, pô, ele está passando por aquele momento, mas ele vai sair dessa. Ele vai conseguir. Não dá opinião, sabe? Tratar de forma igual, tratar de forma da qual, pô, o cara tem dinheiro, ele não. Pô, a pessoa ela tá empregada, ele não, mas eu vou tratar todo mundo de igual para igual, coisa que eu sempre fiz. Mas que muitas pessoas não tiveram esse tipo de atitude comigo e foi algo que me marcou muito. Eu não tô nem aí para os meus amigos, as pessoas que de fora, mas isso já aconteceu com a minha própria família, sabe? Com as pessoas que eu cresci junto. Não conte as suas conquistas, não conte alguma coisa que você busca. Sei que já tem um monte de gente que fala sobre isso aqui no YouTube, sobre você ficar em silêncio. Use o seu silêncio. E de fato, seja uma pessoa quieta. Bom, eu acho que foi isso, a mensagem. Aqui na minha cidade começou a chover, um pouco mais forte, já está escurecendo também. Eu te vejo no próximo vídeo. Até breve.